Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui essa manhã. Nosso culto vai ser um pouco mais curto a parte da palavra, porque faz parte do nosso culto também, toda a apresentação que eu sei que você veio com a expectativa de vir. Mas até que chegue esse momento, não é, da apresentação e das crianças lindas fazendo careta, dançando e se remexendo aqui com toda a alegria. Eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você essa manhã. Vai ser algo breve, porém reflexivo. Nós estamos, comemorando o nascimento de Cristo nessa época. Ainda que não seja essa época que ele tenha nascido, a gente não sabe exatamente qual foi a época, mas precisava de uma data para comemorar. Você concorda comigo? Que foi um evento que mudou a humanidade, um evento que dividiu a humanidade entre antes e depois dele. Então precisávamos de um dia para celebrar esse nascimento. E se celebra no dia 25 de dezembro. E por conta disso, nós temos muita alegria de celebrar esse dia, ainda que não seja exatamente nesse dia que ele tenha nascido. Mas de qualquer forma, eu penso que Natal, eu não sei se você é como eu acredito que a maioria das mulheres seja. Eu gosto demais dessa época por conta dos filmes de Natal. Não é? Não estou sozinha, não é, mulheres? Sabia que eu não estava. Os homens não sei porque que eles são felizes nessa época. Talvez por causa da comida, da rabanada. Mas, queridos, ainda que a gente tenha coisas que nos cativam mais nessa época, a gente não pode esquecer da estrela principal, não é? Eu sei que a gente tem muitas comemorações e nós enfeitamos a nossa casa e tá tudo bem, mas existe uma estrela, razão pela qual nós celebramos o Natal. Nós não celebramos o Natal por conta da árvore, ou do Papai Noel, ou do presépio, ou de nada disso. Nós celebramos o Natal porque Cristo nasceu. Esse é o motivo pelo qual celebramos o Natal. Apesar de muita gente celebrar o Natal por tantas outras razões, nós cristãos celebramos porque Jesus nasceu. E eu queria trazer uma reflexão porque o motivo do Natal pode se perder diante dos filmes de Natal, diante da ceia de Natal, diante da árvore de Natal, diante de tanta coisa que tem no Natal. Nós podemos nos perder com o que faz parte realmente e é importante nessa data. Então, eu creio que o Espírito Santo quer trazer uma reflexão a nós nessa manhã. Eu vou ler alguns versículos, você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ser breve. Apesar de abrir a sua Bíblia e ler comigo ser algo muito importante, amém? Porque a Bíblia diz que a palavra, ela é poderosa, ela é um bom remédio. E sabe, queridos, eu já tive momentos em que eu li a palavra e instantaneamente a minha necessidade foi suprida. Porque há poder na palavra, a palavra é ungida, amém? E lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 41, Jesus já estava prestes a terminar o seu ministério terreno. Está dando um papapá aqui, por isso que eu virei. Tudo bem, rapazes? Abafou o som? Mas está estalando aqui, ó. Tá bom agora? Ok. Diz o seguinte, Mateus 22, 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E essa reflexão nós vamos fazer essa manhã. O que você pensa de Jesus? Quem é Jesus para você?
Essa é a reflexão que Deus deseja que a gente faça nesse Natal. Para que não seja tudo automático, para que vá para a casa do familiar, senta na mesa, come, se abraça, troca presente. Isso tudo é lícito, querido, está tudo bem. Mas a gente não pode deixar de fazer essa reflexão. Quem é Jesus para você? E eu vou pontuar algumas pessoas que na Bíblia que tiveram esse relacionamento com Jesus e que expressaram quem era Jesus para eles. E eu vou começar com João Batista. João Batista era primo de Jesus e João Batista expressou quem era Jesus. Porque, na verdade, João Batista veio, a Bíblia fala, para aplainar o caminho para que o Cristo viesse, para que o Cristo passasse. Então, Jesus, para João Batista, era o propósito de vida. João Batista veio a essa terra especialmente para preparar o caminho para Cristo, para o ungido, para o Messias. Então Jesus para ele era o propósito da vida dele. Certa vez Jesus estava na barriga de Maria e João Batista na barriga de Isabel e as duas mulheres grávidas se encontraram. E a Bíblia vai dizer que quando Maria chegou carregando o libertador, o Cristo o ungido no seu ventre, que na barriga de Isabel, João Batista se estremeceu. João Batista, ainda como um bebê gerado ainda na barriga, ele percebeu que o motivo da sua vida tinha chegado. E ele vai dizer, lá está ele, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então Jesus para João Batista era o seu propósito de vida, e era o seu propósito de vida porque aquele Jesus viria como um cordeiro para ser imolado, para que o seu sangue pagasse os nossos pecados. João Batista vê Jesus como um cordeiro santo enviado da parte de Deus para livrar a humanidade do pecado, lá do pecado de Adão. Então, esse foi Jesus para João Batista. E eu queria caminhar um pouquinho mais com você e fazer você refletir quem foi Jesus para Maria, a sua mãe. Queridos, a Bíblia diz que Maria foi muito agraciada. Ela era uma mulher cheia de graça. Ela foi escolhida pelo seu coração generoso, pelo seu coração obediente, pelo seu coração gracioso, pelo seu coração de temor, de devoção. Ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher especial ao ponto de Deus olhar para ela e confiar uma missão tão poderosa. Gerar o libertador. Olha que missão poderosa. Gerar o Filho de Deus. Gerar o Cordeiro Santo. Gerar aquele que iria pagar os nossos pecados. Aquele que iria nos substituir. Aquele que está hoje assentado à destra de Deus. E a Bíblia diz que ele intercede por nós. Maria foi uma mulher escolhida para gerar aquele que hoje intercede por nós. Cheia de graça, cheia de coragem. Agora eu quero que você reflita o quanto Maria venceu para lutar por esse libertador nascer. Maria engravidou sem coabitar com homem algum. Então pensa, queridos, uma mulher que engravidou sem marido. Uma mulher que foi escolhida por Deus, mas que era uma tarefa muito difícil. Na minha opinião, como mulher, uma das tarefas mais difíceis da Bíblia. Gerar sem ter marido naquela época, quantos preconceitos ela enfrentou, quanta humilhação ela enfrentou, que poder de resiliência nós podemos observar na vida de Maria, porque chegar em um lugar grávida e alguém trazer alguma palavra de ofensa para ela e Maria conseguir descer
mas subir. Entender o seu papel de geradora, não geradora no sentido espiritual, mas geradora carnal do menino, do verbo que iria encarnar. Ela gerou esse corpo que o verbo encarnou. Então, o poder de resiliência de Maria. Quantas coisas ela passou e foge para um lugar e vão matar as crianças e leva para outro lugar para preservar a vida de Jesus. Não tinha lugar para Jesus nascer porque as hospedarias estavam lotadas. Ela grávida, nos últimos momentos da sua gestação. Todas nós mulheres que geramos em algum momento sabemos o que significa isso, né? Dá 10 meses, mas não dá 9. Não é assim? No final da história, você está lá, meu Deus, cadê? Quando vai nascer? Deu 10 meses, mas não passou pelo 9 para a criança nascer. Não é assim? Imagina ela grávida, tendo que fugir. Depois o bebezinho nasceu e ela tendo que fugir, tendo que amamentar e com aquele temor de alguém vir e roubar o seu filho e matar o seu filho. Maria é uma mulher extraordinária. Você concorda comigo? E Jesus foi para ela esse filho que ela já sabia que nasceria, mas morreria. Então Maria foi uma mulher muito corajosa. Amém? Quem é Jesus para você? Eu queria pensar um pouco, quem foi Jesus para Pedro? Você consegue pensar quem foi Jesus para Pedro? Porque Pedro teve a grande revelação do Evangelho. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que revelação! Jesus para Pedro, Pedro anunciou que aquele homem comum por fora, que aquele homem que foi um menino, que foi um adolescente, que foi um jovem, que agora era um homem, aquele homem comum, que foi criado numa vila, como todos eram criados naquela época, aquele homem comum, chamado Jesus, Pedro olha e diz, uau, esse Jesus, porque Cristo não é o sobrenome de Jesus, esse Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é o libertador que se fala dele desde Gênesis. Esse Jesus veio morrer a nossa morte, pagar os nossos pecados, nos dar acesso de volta a Deus. Esse Jesus é o Cristo. Mas sabe que toda essa ousadia de Pedro, eu penso que isso foi marcante no ministério dele, mas não foi a coisa mais marcante. Para mim, na minha opinião, a coisa mais marcante do ministério de Pedro foi quando ele tem a revelação poderosa desse Cristo e depois de alguns dias ele diz, não o conheço, não tenho parte com ele. Pedro nega Jesus. Mas sabe, queridos, que o ministério de Pedro não acabou por aí, porque com Jesus nunca vai acabar na derrota. Quando Jesus ressuscita, ele diz para aquelas mulheres que o encontraram, ei, avisa aos discípulos, mas em especial, avisa Cefas, avisa Pedro. O que Jesus queria sinalizar com aquela mensagem? Avisa Pedro porque ele vai entender que ele foi perdoado. Então Jesus para Pedro foi aquele que o perdoou. Talvez o maior erro da sua vida foi perdoado por Jesus. Quem é Jesus para você? Quem foi Jesus para João, o apóstolo João? A Bíblia fala, queridos, que João, antes de Cristo, era considerado filho do trovão. Esse era o apelido de João. Você pode imaginar o filho do trovão, o que significa um filho do trovão? Pensa num trovão. O que será que relacionava João a um trovão? Mas sabe, um encontro com o mestre, andar com o mestre, comer com o mestre, viajar com o mestre, fez de João uma outra pessoa. A Bíblia relata, queridos, que João era aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, no colo de Jesus. João era o preferido. Quem era Jesus para João? Aquele que o transformou. Antes de Cristo, filho do trovão. Depois de Cristo, o apóstolo do amor.
O Evangelho de João vai dizer que Jesus é um bom pastor. É o único evangelho que fala sobre isso. Jesus é um bom pastor, dá sua vida pelas ovelhas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Palavras de João, palavras da salvação. João foi transformado por Jesus. E sabe que depois de transformado, João escreve Apocalipse. E João diz, quem é ele? Ele é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. A grande revelação de Apocalipse foi João que recebeu. Quem é Jesus para você? Essa é a reflexão. E agora, não é? Eu vou cumprir cabalmente o horário que me foi dado, com larga escala de proporção, entregarei antes do combinado. Eu vou ler para você algo que me impactou quando eu estava preparando essa ministração. Um texto tão simples, mas que dessa vez foi diferente. E eu queria que você refletisse sobre isso. Quem foi Jesus para Paulo? Paulo seria capaz de morrer por Cristo. E ele mesmo diz, o morrer com Cristo é lucro. Paulo foi aquele que teve a revelação do que significa uma vida eterna com Jesus. Porque a vida dele aqui na terra era anunciar Jesus. O propósito da vida dele era fazer com que esse Jesus, esse carregador de boas novas, esse Jesus, esse libertador, fosse propagado até os confins da terra. Ele sai da sua casa, sai da sua terra, ele faz inúmeras viagens missionárias e talvez hoje a gente não tenha a dimensão do que significava uma viagem missionária naquela época. Ele passar por várias nações, de barco, a pé, de cavalo, recebendo chicotada, recebendo humilhação, sendo apedrejado, naufrágio na sua vida, mas em nenhum momento o apóstolo Paulo desistiu de cumprir o seu chamado de anunciar o Cristo. E ele diz, por mim, eu morro por ele, porque morrer por ele é lucro. Ir para a eternidade com ele é lucro. Oh, glória! Será que estamos capazes de dizer isso? Será que Jesus para nós vai tirar de nós essa declaração? Viver é lucro, é bom, mas morrer com Cristo é infinitamente melhor. Paulo teve revelações da eternidade e da presença de Deus que nós ainda não tivemos. Porque quando eu perguntei, você seria capaz de dizer isso? Você titubeou. Então, ainda não chegou a nós a revelação que chegou ao apóstolo Paulo. No céu é infinitamente melhor. E a última pergunta, não é, que eu quero fazer para você. Quem foi Jesus para Deus? O que Deus pensava sobre Jesus? O que Deus pensa sobre você? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a opinião de Deus a meu respeito? Se alguém perguntasse para Deus, o que você pensa de Wellington, de Sérgio? O que você pensa de Rose? O que você pensa de Simone? Deus, o que você pensa de mim? Vamos ver o que Deus pensa sobre Jesus? Eu quero ler, se você puder abrir por gentileza a sua Bíblia. Esse texto eu quero ler com vocês, Isaías 42, a partir do versículo 1. O que Deus pensa de Jesus? Ele diz, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido,
em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, eu estou lendo na NVI, desculpa, não avisei. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Oh, glória! Quem foi Jesus para Deus? Um mediador. Nos evangelhos vai dizer, meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Aquele que veio libertar os cativos, dar vista espiritual aos cegos. Aquele que veio pagar o preço do pecado, aquele que veio morrer pela humanidade, aquele que veio mostrar todo o amor de Deus, porque Ele é a expressão exata de Deus aqui na terra. O pão vivo que desceu do céu e veio nos alimentar, porque quando nós comemos desse pão, nós somos saciados. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que abriu mão da sua glória, a glória de um unigênito, a glória de um filho de Deus, por amor à humanidade, aquele que é o bom pastor, que cuida de cada um de nós, aquele que deu a vida por mim e por você. Quem é Jesus para você essa manhã? O que você pode pensar sobre Jesus essa manhã? E aquilo que Jesus fez pela sua vida essa manhã? Ainda que você não o conheça, ainda que você esteja tateando para encontrar esse Deus, Jesus te conhece. A Bíblia diz que Ele te conhece. A Bíblia diz que Ele sabe sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. A Bíblia diz que Ele pode alterar o seu futuro, se você crer nele de todo o seu coração. A Bíblia diz, queridos, que Ele veio encarnado. Ele era o Verbo de Deus. Ele estava com Deus. Ele é Deus. E essa figura da palavra de Deus encarnou em semelhança de homem. E uma vez encarnado, ele nunca mais vai desencarnar. Ele vai continuar com semelhança de homem, com aparência de homem, sentado nos céus, aonde Ele está. Como um homem, mas como um Deus. Com um corpo, mas como um corpo glorificado. Quem é Jesus para você? A que ponto está a sua devoção nesse Cristo que nós comemoramos o nascimento? A que ponto está o seu conhecimento desse Jesus que as nações cristãs param para celebrar o seu nascimento? Muitas delas nem sabem por que celebram, perderam a essência. Mas graças a Deus nós estamos aqui.
para celebrar o nascimento dele. Ele é o motivo do Natal. Ele é a estrela do Natal. É por ele, é para ele. Tudo na nossa vida é para ele, é por ele. Quem é Jesus para você? Lá no seu coração. Depois da gente ter batido esse papo e falado sobre quem foi Jesus para tantos personagens da Bíblia, agora é a hora de você refletir. Quem é esse Cristo? Quem é Jesus para você? Quando o anjo anuncia a Maria que ela iria ser mãe desse menino, que Isaías vai dizer, um menino nos nasceu. Que coisa boa. Ele será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Aquele menino que Maria conhecia das promessas, porque Maria conhecia Isaías. Aquele menino que Maria conhecia das promessas. O anjo aparece e fala, Maria, sabe aquele menino que o profeta Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes disso acontecer? Então, você vai dar à luz a esse menino. Uau! Quem foi Jesus para Maria? É esse menino que cresceu, que se tornou um homem, que morreu a nossa morte, que pagou os nossos pecados, que nos garantiu uma eternidade ao lado do Pai. Porque ainda que esse corpo corruptível, carnal, morra, nós temos a garantia que o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, estará com Deus na eternidade. Você pode ficar de pé, o Ministério de Música pode nos socorrer. E agora você vai refletir verdadeiramente porque a gente está celebrando esse dia, o nascimento desse Cristo. Que o anjo disse para Maria, você gerará Jesus, Emanuel, Deus conosco. A humanidade estava perdida, errante, mas o anjo aparece para Maria e diz, você, agraciada, vai dar à luz a Emanuel. O Deus voltará a estar com o homem. O Deus voltará a habitar no homem. O Deus voltará a ter relacionamento com o homem. Deus voltará, esse Deus que estendeu a terra, que amontoou a terra, que estendeu os céus, que deu fôlego de vida a cada animal, que dá fôlego de vida a mim e a você. Esse Deus vai voltar a ter relacionamento com a humanidade. E a humanidade finalmente vai poder dizer, você é o meu Pai. E Ele vai dizer para cada um de nós, você é meu filho, é minha filha amada, em quem eu tenho alegria. Aleluia! E se você está aqui essa manhã e você ainda não abriu o seu coração para esse Jesus verdadeiramente entrar, você até conhece de ouvir falar, pode diminuir só um pouquinho, você até conhece de ouvir falar, você até comemora o Natal, mas talvez você nunca tenha parado para pensar, quem é Jesus para você? E essa manhã você refletiu e você identificou que na verdade você nem conhece esse Jesus tanto assim. E se você deseja conhecer esse Jesus e conhecer a esse Deus que fez tudo isso por você, ainda que você não tenha consciência da presença dele, mas ele está presente. Se você desejar confessar com a sua boca aquilo que já está no seu coração e fazer de Jesus verdadeiramente o seu Salvador e o seu Senhor, você pode levantar sua mão. Eu quero orar com você. Você que deseja ter de fato, assim como a humanidade já sabe,
antes de Cristo e depois de Cristo. Se você deseja fazer da sua vida essa pontuação essa manhã, antes de Cristo eu era depois que eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu me transformei. Se você deseja fazer essa confissão essa manhã, eu quero orar com você, nós vamos confessar juntos. É bem simples, é só você, no seu coração, crer que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. E com a sua boca você confessar: eu quero que a partir de hoje Ele seja o meu Senhor e a minha vida seja entregue a Ele, porque Ele certamente sabe mais de mim do que eu mesmo. Se você deseja essa manhã fazer essa breve confissão, mas tão poderosa no reino do Espírito, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Você está aí? Você deseja fazer essa confissão e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aí e deseja, levanta a sua mão e eu vou orar com você. Ou se você está aí e deseja, mas não quer levantar a sua mão agora, no final eu também posso orar por você. Amém? O Ministério de Música vai começar a louvar. E nesse momento que me resta, eu gostaria que você pensasse essa manhã: quem é Jesus para você? Qual a importância dele na sua vida? Qual o seu relacionamento com ele? O quanto você fica feliz em obedecê-lo? O quanto você se dedica a ele? O quanto verdadeiramente você é um devoto dele? Quem é Jesus para você? Aleluia. É um momento de reflexão. E os anjos clamam. Os anjos sabem quem Jesus é. E por isso eles clamam de todo o seu coração. Eles clamam porque eles conhecem Jesus. Eles estão diante do trono da graça. Quem é Jesus para você? Assim como os anjos, você consegue celebrar de todo o seu coração, com toda a intensidade, sobre esse Salvador, sobre esse Jesus. Oh, aleluia! Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Aleluia! Santo, Santo pra sempre. O teu nome. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.